A deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes. Cumprimento especialmente o deputado Camarinha. Finalmente, eu ouço um deputado fazer coro ao que eu venho implorando, desde já, na verdade, antes da semana passada, mas oficialmente na semana passada. As autoridades brasileiras estão perdendo tempo. A Itália, as autoridades italianas têm uma explicação, por terem perdido tempo. Elas foram colhidas de surpresa. As autoridades brasileiras, não. Por isso, escrevi e reitero que, se houver um colapso no sistema de saúde em São Paulo, o governador deve perder o cargo. Deve, porque quinta-feira, aqui nesta casa, eu pedi a ele para suspender cerimônias, solenidades, homenagens. Ele riu na minha cara e disse que estava seguindo os técnicos. Graças a Deus, durante o fim de semana, tomou algumas medidas, mas elas não me parecem suficientes. Tanto é assim que ele continua noticiando que foi na inauguração de unidade policial, que foi... Não pode mais. A autoridade tem que dar a sinalização. Então, eu entendo que esta casa deve seguir funcionando na emergência, ou seja, para esta crise, porque os outros países já estão precisando criar legislação para esta crise. Mas nós não podemos seguir com as atividades normais. Não tem cabimento ter solenidade, homenagem, premiação. Ah, mas a gente não quer que haja pânico. Não é para ter pânico, mas não pode viver com a cabeça fora da realidade, sobretudo quem tem responsabilidade por um Estado. E, no caso do presidente da República, por uma nação. O caso do presidente é ainda mais grave. Ele não só não está tomando as medidas de contenção, para não ser injusto, o ministro da Saúde está. Então, mas ele não só deixa de apoiar essas medidas, como estimula uma manifestação, uma aglomeração, no meio da crise, e estando ele próprio de quarentena, porque toda a comitiva está contaminada, ele sai e cumprimenta as pessoas. Então, assim, que país é esse? Que país é esse? As autoridades têm que ter responsabilidade. As autoridades... E não adianta querer dizer que é só a direita, não, porque o PT fez uma reunião de aniversário aqui na sexta-feira passada e eu ouvi discursos que estavam fazendo alarde com o coronavírus só para justificar que os atos pró-Bolsonaro seriam vazios. Então, eu não estou falando de esquerda nem de direita, eu estou falando de um atraso que nos segura, um atraso que entristece. Nós temos a chance de prevenir. O povo brasileiro, ele é marcado pela defesa. Se nós estudarmos as Forças Armadas brasileiras, toda a nossa história é uma história de defesa, não é uma história de ataque. Então, nós estamos agora numa guerra. Nós estamos para ser invadidos, já estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. O que nos cabe? Nos cabe tomar todas as medidas de defesa possíveis, imagináveis e disponíveis. E tentar buscar aquelas que não estão disponíveis. Porque essa é a nossa história, a história de defender. Nós não podemos correr o risco de ficar de mãos atadas e olhar para trás daqui 15 dias e saber que as pessoas estão morrendo sem que precisassem chegar a esse ponto. Isso é homicídio doloso. Quando as autoridades têm o poder-dever de tomar providências para evitar um resultado danoso e assim não procedem, elas respondem por esse resultado. Isso é homicídio doloso. Vai ser atribuído ao governador do estado de São Paulo, vai ser atribuído ao presidente da República, principalmente ao presidente da República, porque o que ele fez ontem é inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública. Desrespeitou a ordem do seu ministro da Saúde. Tem gente pedindo para o Mandetta sair, não façam isso, o Mandetta está trabalhando bem. Nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos. Esse senhor tem que sair da presidência da República, deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa.
Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós. É isso, senhor presidente.